Gostaria de chamar tua atenção aqui nesse vídeo para algo que aparece ali no versículo 1, né, do capítulo 6 de Apocalipse. O cordeiro, então, ele quebra o selo. Um dos animais vem à frente, né, vem, e ele vai falar com voz de trovão. Agora, o que ele vai falar? Uma frase curta, né? Mas não existe assim uma unanimidade sobre o que ele diz. Porque algumas traduções mais antigas, né, edição revista, Almeida, na edição revista e corrigida, vai dizer vem e vê. Mas a maioria vai dizer que vai traduzir somente a frase por uma palavra apenas, vem. Se fosse a frase conforme na Almeida corrigida, né, vem e vê, estaria sendo evidentemente direcionado a João. Agora, se for apenas a frase vem, este vem dirige-se a quem? Vou deixar aqui alguns comentários, né? Se você quiser você pode pausar e ler, onde a maior parte das pessoas, dos comentaristas, dos estudiosos, dos pastores se posicionam que a frase apenas vem e é dirigida ao animal e ao cavaleiro, e não a João. Né? Vou trazer só a leitura de um, mas daí eu coloco os demais, porque todos os que eu vou colocar aqui, eles têm a mesma linha, o comentário é basicamente o mesmo. O texto grego, em seus manuscritos melhores preservados, no entanto, contém somente a ordem vem. Então, é unânime o posicionamento de que o texto melhor preservado do grego, né, as cópias mais preservadas, só tem vem. E algumas cópias têm venha e veja. Isso no grego, já estou traduzindo aqui para o português. Venha e veja. Que daí este e veja já é uma tentativa do copista dele tirar a ambiguidade que a frase possa conter. Então, se houver apenas a fala venha, daí pode ficar a dúvida, mas quem deveria vir? Ele está se dirigindo a quem? Está se dirigindo a João ou está se dirigindo ao cavalo e ao cavaleiro? Então, alguns copistas, na hora de fazer a cópia do grego para o grego, e o que ele fez? Ele entendeu que estava falando com João. Daí, por conta, ele acrescentou um e veja, para tirar a ideia dúbia do texto. Né? Mas isso acontece com poucas cópias e as mais, digamos assim, melhores preservadas mantêm apenas o vem. Então, a maioria das pessoas, dos estudiosos, dos pastores, dos que preparam seus comentários, eles vão na linha de que a frase esteja, o convite, né, venha, não é dirigido a João, e sim ao cavalo e seu cavaleiro. Daí eu gostaria de te convidar a pensar aqui em algumas implicações que pode ter se eu adotar uma ou outra posição. Por exemplo, vamos dizer que o cordeiro quebra o selo. E daí este anjo, este ser, né, um dos 4 seres viventes, um deles vem no primeiro, no segundo, no terceiro e quarto selo. A cena é a mesma. Se repete, né, o mesmo procedimento na introdução. Quebra o seu selo, vem o ser vivente e vai dizer a frase. Daí surge o cavalo e diferencia-se as cores, né, as características do cavalo. Daí, se eu entender que quem está vindo, conforme a ideia da maioria, todos vão por este caminho. Só estou tentando aqui te convidar a pensar. Se a frase é dirigida realmente para o cavalo e o seu cavaleiro, venha! Daí aqui nós devemos retroceder no início do capítulo 5, quando João visualiza o livro selado com seus 7 selos, um ser poderoso faz um questionamento, né? Quem é digno de abrir o livro e quebrar seus selos? Então há um silêncio. João começa a chorar porque ele entendeu que ninguém era digno de abrir o livro ou os seus selos. Se ninguém é digno, os 4 seres viventes não são dignos de ter uma participação para que eles possam clamar com grande voz aos cavalos, seus cavalos, venham! Porque daí cabe um questionamento. Se ele está falando, os seus 4 seres viventes, eles estão falando para que quebre o seu selo, e eles estão convidando ao cavalo e o seu cavaleiro que venham, daí eu não poderia questionar assim, o ato do cordeiro quebrar o selo não foi suficiente? E se eles não clamassem, venham, com voz de trovão, o que poderia acontecer? O cavalo viria ou não viria? O contexto diz que, independente da ação deste ser vivente, o cavalo iria vir. Porque quem está ali na soberania do livro e dos selos é o cordeiro. Então o cordeiro quebrou,
o ato do cordeiro quebrar o selo é suficiente para que o cavalo, o seu cavaleiro, venha. Se eu mantiver o pensamento de que o ser vivente está se direcionando a ele, né? Venha ao cavalo, o seu cavaleiro, das duas, uma. Ou eu tenho que reconhecer que a ação do cordeiro quebrar o selo não é suficiente, e eu entro em contradição com o que o texto já me apresentou desde o capítulo 5, né? Quando mostra que ninguém é digno, somente o cordeiro é digno. Ou eu tenho que crer que toda essa encenação, um ser vivente, né, chega, fala com voz de trovão, venha! É tudo inútil. Ele não está acrescentando nada. Porque se ele falasse ou não, o cavalo viria de qualquer maneira. Eu acho que isso é motivo suficiente para a gente pensar que, será que ele não está falando venha para João? Aí, penso eu, faz mais lógica. E por que faz mais lógica? Porque desde o início, a questão envolvendo o livro selado e os seus selos, João ele tem um papel onde é aquele que é o recebedor, né? Aquele que está recebendo a informação. É através da visualização de João e da sua descrição que nós ficamos cientes que o livro existe lá. E é através do pranto de João que nós podemos pensar nesta dificuldade de não ter ninguém que consiga abrir este selo. E quando um dos anciões vem confortar a João, dizendo assim, ó, existe um que pode abrir o selo. O único que desconhecia essa informação neste momento era João. Todos os demais seres no céu sabiam que tinha um que era digno. João é que precisava receber a informação. Então, desde o início do capítulo 5, a gente vê que João é o que está recebendo as informações. Toda aquela informação, João é o sujeito que está recebendo essas informações todas. Então, se o clamor for para João, aí faz sentido, harmoniza com o restante de toda a narrativa que fala sobre o livro selado e os selos, desde o início do capítulo 5. E daí, por que ele faz este clamor? E qual que é a ideia que o texto gostaria de trazer para nós? Aqui eu penso que ele está trazendo para nós marcadores de tempo. Então, existe um momento na história, o primeiro clamor. Venha! João, então, ele vai até aquele momento. Porque se o convite é ele, eu devo entender que ele está obedecendo ao chamado e ele vai até ao local onde é convidado, aonde ele vai ter a melhor visão sobre o transcurso, né, a saída do cavalo e todas as ações que ele vai praticar, o cavalo e seu cavaleiro. E se ele chega num ponto que é o melhor momento, o melhor local ali, né, para ele visualizar e receber, captar a informação, e ele ouve novamente um outro chamado dizendo, venha! O que isso está indicando? Está indicando que os cavalos, eles estão, os selos, né, eles estão marcando o transcorrer da história. João, no momento da história, estava aqui, onde seria o melhor lugar para ele ver. E ele estava aqui atendendo ao chamado do primeiro ser vivente que clama a partir da quebra do primeiro selo. De repente ele vai ouvir em outro, porque se o clamor diz venha, ele está convidando João, não está no mesmo lugar aonde aquele que vai, quando aberto o segundo selo, e terceiro e o quarto, você consegue entender o pensamento? Nós conseguimos perceber através deste venha, 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 venha dos seres viventes, a partir da quebra do primeiro, segundo, terceiro e quarto selo, nós conseguimos ver uma evolução de João no tempo. Os selos, eles estão viajando, digamos assim, no tempo. O cavalo, ele simboliza um meio de, digamos assim, de transporte, de vencer barreira, de deslocamento. E o venha está confirmando que este deslocamento, ele é no espaço, conforme já comentamos, mas ele é também no tempo. E cada venha, João está se deslocando no tempo. E este período ele vai cobrir, então, a totalidade da era cristã ali. Penso que esta é uma das formas da gente entender este venha. São pequenos detalhes, né, que tem no livro de Apocalipse que vale a pena assim, a gente passar um tempo para meditar sobre eles. É possível que a gente possa pegar esses detalhes e que hoje a gente esteja valorizando e pensar, não, amassar como a gente faz com um rascunho e ter que jogar fora. É possível que aconteça. Mas eu acho que vale a pena você gastar um tempo para meditar neste vem e veja a quem ele está sendo dirigido. Será que é a João? Eu acredito que sim. Mas você também, como a maioria, como eu disse, dos comentaristas vão pensar, vão dizer, né, vão defender que era um convite ao cavalo e ao seu cavaleiro. Mas se estivermos com mente aberta e dispostos a
pensarmos de uma forma no momento, e se a gente descobrir com melhores argumentos que a melhor maneira de pensar é de uma forma diferente, então a gente amassa as ideias como se faz com os rascunhos, jogue e reinicie a compreensão dos temas. Que Deus nos abençoe a gastarmos tempo para compreendermos melhor a profecia.